estudo desta noite que nós vamos fazer é de um capítulo que é o capítulo 16º, que Allan Kardec ele intitulou de Médiuns Especiais. Quando a gente ouve a palavra especial, imediatamente deve vir à nossa mente aquela ideia de que é alguém que é especial, que se destaca, mas nós vamos ver no decorrer dessa exposição qual foi o direcionamento que Allan Kardec deu a esses médiuns especiais. Este capítulo, apesar de ser um capítulo relativamente grande, Allan Kardec ele só apresenta 2 tópicos que ele vai discorrendo. Em primeiro lugar, ele traz as aptidões especiais dos médiuns, e depois a parte maior deste capítulo, Allan Kardec ele vai apresentar o quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Então, nós vemos aqui que são 15 tópicos que ele vai estar discorrendo, iniciando nos itens 185 e seguindo até chegar ao 199. E eu gostaria de fazer uma breve leitura de um recorte que eu fiz do livro Seara dos Médiuns, a mensagem 31. Essa mensagem ela foi psicografada por Allan Kardec na reunião pública de 2 de maio de 1960. E Allan Kardec e Emmanuel ele faz um comentário, né, em relação ao item 306. Este capítulo ele é intitulado Mediunidade e Privilégios. É interessante a gente destacar, porque quando Allan Kardec ele intitula o capítulo como Médiuns Especiais, aquela ideia de que essa especialidade é algo de destaque, neste capítulo do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel vai trazendo fazendo um apanhado do que é esse médium, né? Que na mediunidade não existe privilégio. Então, vou fazer, né, uma pequena leitura, não é de todo o capítulo, apesar de que os capítulos deste livro são capítulos relativamente curtos. E Emmanuel, eu só quero falar Allan Kardec, Emmanuel ele vai dizer assim: não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium. Então, Emmanuel está trazendo uma informação de um lugar que ele estudou toda a codificação kardeciana. E nesse estudo, ele está dizendo para nós aqui que não há, né, em nenhum lugar desta codificação que nós vamos dar um destaque especial a este ou aquele médium, porque fale com maestria ou materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. Então, neste tópico, Emmanuel está apresentando diferentes tipos de médiuns, e nesses que ele destaca, ele não apresenta nenhuma particularidade que possa estar enaltecendo este médium, que seja um médium curador, que seja um médium psicográfico, que seja um médium de materialização. Aí ele segue. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentalização mediúnica. Então, aqui vem
Emmanuel também apresentando uma informação importante, que é a edificação moral deste médium, em bases de simplicidade e desinteresse, para que ele corresponda às visitas, às vistas da providência. Aqui nós queremos estar trazendo também um destaque em relação a uma palavra que deve estar sempre na mente daqueles que são médios ostensivos, que se fala no que diz respeito ao desinteresse. A mediunidade, nós já falamos anteriormente, que dás de graça o que de graça recebestes. Então, é preciso estar neste trabalho de desenvolvimento mediúnico, de colaboração com o mundo espiritual, de forma que não haja qualquer interesse, seja ele material, seja interesse de estar utilizando a mediunidade a benefício próprio. Mas fala de uma outra palavra que é também importante para os médios, que diz respeito à simplicidade, né? E que esses são elementos que vão estar favorecendo a providência divina no trabalho mediúnico. Aí segue Emmanuel. Não existem, deste modo, médios maiores ou médios menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Então, às vezes, nós ouvimos comentários de que mas aquele médium, ele traz sempre as mensagens de espíritos elevados, aquele outro médium só apresenta mensagens de espíritos em sofrimentos, de espíritos carregados de ódio, de espíritos suicidas. Então, assim, não há o privilégio, que é o próprio título dessa mensagem, de que aquele médium só recebe as mensagens elevadas, aquele outro só as mensagens de as manifestações de espíritos inferiores. Então, está aqui também fazendo um destaque que não é nenhum nem outro. Aí vem, tanto na mensagem do Evangelho, quanto na mensagem do Espiritismo, aí nós vamos estar buscando esses dois pontos que são os disparadores do Evangelho de Jesus, na época em que Jesus esteve aqui, e que nos anunciou este Consolador prometido, que estaria, né, ampliando todas aquelas informações que ele havia trazido na sua época. Então, o que diz Emmanuel, tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. Aqui nós precisamos, de fato, fazer uma pausa, porque médios especiais são todos aqueles que se destacam pela responsabilidade que assume perante este trabalho. Ou seja, tudo que vai estar resumindo este trabalho que ele se coloca à disposição é justamente esta responsabilidade que ele assume para poder desenvolver o seu papel da maneira mais apropriada e que a espiritualidade espera dele. Não podemos nos esquecer de todo um preparo que é feito para que este médium, de fato, ele possa cumprir o papel que foi destacado, foi designado, e que ele acolheu a proposta e que também se dedicou durante algum tempo no mundo espiritual para o preparo que se faz necessário para o exercício da mediunidade. E aí vem
responsabilidades de sentir e pensar, de falar e de fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realize o trabalho que nos compete. Aí eu vou encerrar, não encerro essa mensagem, onde Emmanuel diz: por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis, todos, dizendo para nós que não há privilégios. E por que haveria privilégios em termos de mediunidade? É esta a reflexão inicial que nós vamos fazer aqui, exatamente para poder pensar com mais clareza, com mais precisão, desta responsabilidade que se reveste para cada um de nós, que vamos estar dando conta deste compromisso assumido com o exercício da mediunidade. Então, esta mensagem, que é intitulada Mediunidade e Privilégios, nós vamos ver uma abordagem deste espírito de Escola Emmanuel, mostrando para nós que não há qualquer tipo de privilégio em relação ao exercício da mediunidade que é feito por um e por outro, e sim que tudo isso está imerso na questão da responsabilidade perante este trabalho que nós assumimos. E daí, aquela nossa reflexão inicial que apresentamos, no que diz respeito ao especial, onde Allan Kardec, neste capítulo, ele vai falar que este especial está destacando a peculiaridade, a especificidade, porque os médiuns, cada um apresenta uma forma de manifestação. É claro que nós temos o conjunto dos médiuns videntes, o conjunto dos médiuns audientes, o conjunto dos médiuns psicofônicos, que são os da fala. Mas este conjunto, que tem a sua peculiaridade, que tem a sua especificidade, no seu conjunto, eles estão trabalhando para poder trazer informações, alívio de dores, de sofrimentos. E tudo isso precisa, de fato, ser pensado por aquele que está como médium. Nós estamos aqui falando do médium ostensivo, lembrando deste conceito que Allan Kardec apresenta, de que médios somos todos nós, que temos esta capacidade de estarmos percebendo a influência dos espíritos em um grau maior ou menor, mas que, de fato, esse estudo está relacionado às pessoas que apresentam diferentes tipos de manifestação da mediunidade que se apresenta nos médios especiais que nós vamos estar destacando, que foi justamente a apresentação feita por Allan Kardec neste capítulo 16º. E daí vem a informação que Allan Kardec traz neste capítulo, de que não basta para o médium materializar os espíritos que vão estar no conjunto dessa interação, porque a materialização nada mais significa do que você tornar visível algo que tem o conjunto da participação do encarnado com o desencarnado, que movimenta esse fluido e permite essa aparição de um objeto, de algo que se torna tangível, né?
E aí Allan Kardec ele vem falando que não basta essa materialização de fazer as levitações, que de fato aí é o que ele chama muito a atenção. E que nós temos essa informação, temos este conhecimento de que se eu sou de fato aquela pessoa que veio preparada para o exercício da mediunidade, eu não posso esquecer desses dois aspectos que são destacados por Allan Kardec: o serviço da caridade. Aí vamos pensar do quanto nós estamos em nosso dia a dia envolvidos nas ações da caridade. E aí nos recordamos da questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. E aí nós temos 3 palavras que são a síntese perfeita da caridade, conforme Jesus a entendia: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quantas vezes nós entendemos este sentido da caridade relacionado ao perdão das ofensas, a esta benevolência, a esta bondade? Porque no imaginário nós temos muito de que a caridade é algo que nós fazemos de doação no que diz respeito às questões materiais. Mas existe algo que é muito mais amplo e até nós encontramos no Evangelho, quando no capítulo 9, no item 7, que é intitulado A Paciência, o Espírito Amigo coloca que a paciência é também uma caridade, mas faz um destaque que não é aquela caridade relacionada ao auxílio material. E vem apresentando que há uma que é muito mais difícil, que é a que se relaciona ao perdão das ofensas. Então, nós, médiuns, precisamos, de fato, estarmos atentos a este exercício da caridade, que se apresenta de uma maneira muito mais ampla e que talvez nós não estejamos voltados para esta atenção que a caridade requer de nós. Mas vem Allan Kardec, né, ainda falando a respeito desta mediunidade, que para nós, né, médios, também precisamos pensar nesta transformação moral. Não me recordo quantas vezes já falamos aqui, nesse estudo do Livro dos Médiuns, sobre esta necessidade da transformação moral, deste discernimento do bem e do mal, deste seguir as leis do nosso Pai. Então, médiuns especiais, de fato, são estes que estão com o seu olhar voltado para a questão da caridade, para este exercício da caridade. E também buscando esta transformação moral, que é justamente cada vez mais estarmos com o nosso olhar voltado para as ações boas, para as ações do bem. Ah, mas às vezes eu tenho dúvidas se o que eu devo, se o que eu estou fazendo é uma boa ação. E aí temos a recomendação: quando tivermos dúvidas, coloquemos aquela ação feita pelo outro na minha direção. Aquilo que eu de fato vou criticar, não vou gostar, não é uma ação boa. E nós podemos também pensar em Jesus quando nós temos dúvidas. Se fosse Jesus que estivesse aqui, ele estaria praticando aquela ação? Se a nossa resposta foi não,
Isso significa que não é uma boa ação, porque o mestre, ele só praticava boas ações. Então, nós médiuns, o que estamos fazendo no nosso cotidiano, isso é um aprendizado também para a vida. Porque não podemos pensar no exercício da mediunidade apenas naquele momento da reunião mediúnica, das comunicações, da psicografia. Não é somente. Este é um aspecto que envolve a mediunidade. Mas nós não somos médios somente naquele dia. Daí o destaque que precisamos estar atentos a esta benevolência, a esta indulgência, que é não estar julgando o outro, é se colocar no lugar do outro, é ser uma pessoa boa para com o seu próximo, mas, acima de tudo, aquilo que se constitui no mais difícil, que é este perdão das ofensas. E tudo isso são caminhos que estarão nos movimentando para esta transformação moral, que é o indicado para a vida de qualquer um, independente dele ser um médio ostensivo ou não. Aí vem, neste primeiro tópico, que Allan Kardec vai tratar dos médios, deste capítulo dos médios especiais, que é o tópico 185, quando ele vai dizer que a mediunidade ela possui uma variedade infinita de matizes, que são justamente esses diferentes tipos de mediunidade que vão estar se apresentando, pensando que em cada uma dessas manifestações elas têm os seus propósitos. Haja vista, por exemplo, que no início dos estudos de Allan Kardec, o que é que se caracterizava em termos de mediunidade que ele passa a estudar? É o fenômeno das pancadas, das mesas que giravam, levantavam, apagavam, os ruídos. Então, são situações que foram apropriadas àquela época, que disparou os estudos e trouxe a codificação. Não necessariamente todos esses tipos eles precisam dar continuidade no decorrer do tempo e muito provavelmente, talvez, existam outros tipos que ainda, pela nossa condição, não se apresentaram. E aí é justamente nesta questão, neste tópico do 185, que ele vai dizer que é nessa variedade que nós vamos encontrar os médios especiais. E ele também faz um destaque de que a faculdade mediúnica ela é uma só. Porém, na sua manifestação, ela vai ter diferentes tipos. E que o médium, né, os médios especiais, são aqueles que são dotados de aptidões particulares. Não que o tornem especiais, mas sim a faculdade que ele apresenta é que nós podemos caracterizar como uma faculdade especial. E aí ele vem, né, trazendo algumas informações, mas outras nós vamos estar destacando, que é justamente o avançar deste estudo, deste aprofundamento em termos de época que se está vivendo, das necessidades que cada época se constitui. E aí vamos apresentar algo que André Luiz traz muito na sua obra, de que este médium ele tem um preparo no mundo espiritual. Qual a necessidade desse preparo? Se nós temos diferentes tipos de manifestação mediúnica, há uma necessidade daquele preparo para aquele espírito que vai trazer este tipo de mediunidade, para que, no momento da sua manifestação, ele de fato possa
estabelecer esta sintonia com aqueles espíritos que vão fazer parte do processo de comunicação. Aí Allan Kardec ele vem destacando os médios sinceros. Médios sinceros, né, que naquela época muitas vezes eram tidos como pessoas fraudulentas, ou seja, eram aquelas pessoas que aparentavam não estar se apresentando com fidelidade em relação ao fenômeno. No entanto, Allan Kardec traz essa ressalva de que o médio sincero ele não forja, ele tem um conteúdo na produção do fenômeno que não é um conteúdo do próprio médio em si, é o fenômeno em si. Mas naquela época, né, esses médios eram tidos como excessivamente anímicos. Outro destaque que Allan Kardec faz é que quando recebe um tipo determinado de espírito, ele recebeu o preparo para aquela categoria de espírito. E daí, quando nós conhecemos essas variedades de manifestações, isso vai dar segurança para o trabalho mediúnico. Aí nós vamos chamar a atenção, em primeiro lugar, da importância de todos aqueles que participam de um trabalho mediúnico de estarem com frequência participando de momentos como esse, que são momentos que vão clarear, são momentos que vão estar trazendo informações que nós nunca tínhamos ouvido falar. E aí faço um questionamento. Quantos estão aqui ouvindo e que já tiveram a oportunidade de ler? Eu não estou falando de estudar, de fazer esta leitura de todo o livro dos médiuns. É fundamental para nós que temos o interesse de participar de um trabalho mediúnico. Bom, aí, naqueles que responderam, que já fizeram esta leitura de O Livro dos Médiuns, vem um questionamento na sequência. Quantos já conseguiram participar de um estudo relativo ao Livro dos Médiuns? Aí vamos relembrar que iniciamos em 2021 esse estudo que aparentemente pode estar dando a impressão: para que eu vou ficar nesse estudo? Para que adquirir esse conhecimento? Ah, mas eu não sou trabalhador da área mediúnica. Mas médium todos nós somos. Talvez não neste momento somos o trabalhador da área mediúnica. E no futuro? E no amanhã? Nós não sabemos. Então, a importância de participarmos dentro, né, da casa espírita que nós estamos inseridos. Às vezes, nós não estamos com essa inserção na casa espírita, mas nós temos o desejo, nós temos a vontade. Então, tudo isso são conhecimentos que vão estar trazendo para nós informações que ficarão armazenadas na nossa psique e que no futuro, em encarnações mais adiante que venhamos a ter, nós poderemos trazer de volta ao nosso consciente essas informações. Aí vamos também fazer uma abordagem do que Allan Kardec trata em relação a essas comunicações que acontecem por diferentes médios. Natureza da comunicação. Existe uma relação direta com a natureza do espírito. Agora, é importante nós destacarmos: aquele médium que recebe somente espíritos inferiores não significa que ele seja uma pessoa inferior. Na verdade, ele teve um preparo
para poder receber aquele tipo de espírito. Vamos fazer mais uma consideração. Nas reuniões mediúnicas da nossa casa, Centro Espírita Caminho da Redenção, a natureza das reuniões, o tipo de comunicação que mais se faz presente nas reuniões são comunicações de sofredores. Aí a gente ouve, né, que algumas reuniões têm mais o destaque de comunicações de espíritos suicidas, outras reuniões de espíritos que foram abortistas. Todas elas, entre linhas, estão trazendo para nós a manifestação de um sofrimento. Então, o que vai estar sendo apresentado, de fato, é o que menos importa para nós que somos esses membros integrantes. Mas sim, o que é que nós estamos fazendo para que cada vez mais nas comunicações que eu esteja recebendo, eu possa estar elevando este padrão e nesta elevação está recebendo mais comunicações de espíritos que já estão em um patamar mediano, que é o que nós mais ou menos nos encontramos, mas que estamos galgando chegar a espíritos puros. Então, nesta natureza das comunicações, eu vou saber se aquele espírito que eu estou incorporando, que está se manifestando, é um espírito elevado, é um espírito inferior, é um espírito que apresenta um saber ou é um espírito ignorante. E isso vai estar se traduzindo na natureza das comunicações. Espíritos puros é a nossa meta, é o nosso objetivo, que é atingir a plenitude, e essa plenitude, de fato, vai se dar no momento em que atingimos essa categoria, conforme Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos, de que nós estamos em diversos patamares, a maioria, né, em uma condição mediana e que almeja chegar ao espírito puro, né? E que há uma variedade infinita dessas comunicações que vão estar relacionadas a esses saberes, ao conhecimento, né? E o que é importante também nós estarmos destacando é que a aptidão, tanto do espírito quanto do médium, é uma aptidão que vai estar sendo trabalhada, né? Onde é que nós trabalhamos para poder trazer a manifestação no mundo espiritual enquanto espírito? Então, há todo um preparo deste espírito que vai reencarnar e que vai trazer o exercício da mediunidade para que ele possa alcançar o êxito no exercício da mediunidade. Então, quando nós já tomamos consciência, já despertamos para a realidade do que é o exercício da mediunidade, eu preciso, encarnado, aprimorar esta faculdade. Como eu aprimoro? Através dos estudos, através da leitura, através do diálogo com pessoas que também têm um conhecimento relativo a este tema. E tudo isso é importante porque, se eu não aprimoro a faculdade que eu estudei no mundo espiritual, eu não vou estar na mesma sintonia para estabelecer a comunicação e trazer a manifestação que foi programada para que eu possa, enquanto médium, estar recebendo. Então, eu tenho esta parcela na minha responsabilidade, e aí nós voltamos para a questão da responsabilidade, do que é importante estar destacando neste exercício para o aprimoramento da faculdade e para que eu possa, de fato, dar conta daquilo que foi planejado no mundo espiritual. Aí vamos pensar em um tipo de mediunidade. A mediunidade da pintura mediúnica. Será
que este preparo, ele é um preparo rápido, é qualquer pessoa que pode exercer a pintura mediúnica? Não. Então, tem todo um processo que é feito lá em cima, mas que nós temos necessidade de buscar este aprimoramento para que haja este campo de sintonia para a produção do fenômeno. E isso vai nos destacar como médiuns especiais. E aí vem, né, na segunda abordagem, no segundo tópico apresentado por Kardec neste capítulo, que ele intitula de quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Então, Allan Kardec vai trazer duas categorias, que são os médiuns de efeitos físicos. Nós já trabalhamos anteriormente no estudo a respeito disso, médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que têm a possibilidade de estar provocando os efeitos materiais. E os médiuns de efeitos inteligentes são os que estão mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. E aí Allan Kardec vai apresentando no capítulo quais são esses médiuns de efeitos físicos, quais são esses médiuns de efeitos inteligentes. E que em alguns momentos há como se fosse uma fusão, que ele é tanto médium de efeito físico quanto médium de efeito inteligente, mas ele faz o destaque em separado do efeito físico e do efeito inteligente. Aí ele vai apresentando as variedades especiais para os efeitos físicos. Esses efeitos físicos aí têm um destaque justamente de alguns tipos de manifestações que aconteciam lá no passado, mas que hoje esses efeitos já não acontecem com tanta intensidade, ou de fato eles não acontecem por não serem necessários mais para o momento em que estamos vivendo. E aí ele vai destacando quais são esses médios, quais são essas variedades especiais de efeitos físicos. Os médios tipitólogos, eita, a palavra deu até uma embolada na língua, cuja influência se produzem ruídos e pancadas. Aquilo que nós falamos anteriormente, no começo dos estudos de Allan Kardec, os fenômenos que lhe chamaram a atenção foi justamente das pancadas na mesa, ou dos movimentos, que são os médios motores. Aí vamos relembrar algo que já falamos em mais de uma exposição, que é relativo a este estabelecimento do processo de comunicação ou do processo de efeito físico, que o espírito, para produzir o fenômeno, ele tem necessidade de pegar este fluido animalizado, que é o médio que faz a doação, para a produção deste efeito físico. Lembrando que o médium que faz a doação deste fluido animalizado, não necessariamente no efeito físico, ele sabe que está doando esta energia animalizada para a produção do fenômeno. Tanto que, quando nós trabalhamos aqui, nós fizemos o estudo a respeito dos efeitos físicos, nós colocamos lá que muitos destes efeitos que foram produzidos no passado, pessoas que estavam no ambiente, elas não sabiam que eram as doadoras deste tipo de fluido. Médios de translação e de suspensões, são os que produzem suspensão de corpos inertes no espaço. Médios de efeitos musicais provocam a execução de composições musicais. Engraçado que Allan Kardec ele vai trazer mais adiante, nos efeitos inteligentes, esses médios também relacionados à música.
E aqui é onde nós podemos destacar essa junção dentro de um fenômeno que pode ser de um efeito físico ou de um efeito inteligente que se mistura. Ainda relativo aos médios de efeitos físicos. Aí Allan Kardec traz os médios de aparições, que são aqueles que podem provocar as aparições fluídicas ou tangíveis, médios de transporte, podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Mais uma vez, nós fazemos o destaque aqui que este médio que cede o seu fluido, ele pode não ter conhecimento dessa sessão que ele está fazendo. Médios pneumatógrafos obtêm a escrita direta. Quero chamar a atenção que Allan Kardec faz um destaque, que é raro e fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Justamente essa escrita que é produzida sem ação direta da mão do médium. Isso, na fase inicial do desabrochar dos estudos de Allan Kardec, muitas dessas escritas, elas de fato aconteceram justamente para poder chamar a atenção do fenômeno. Ainda com relação aos efeitos físicos, Allan Kardec ele coloca relativo aos médios curadores, são aqueles que têm o poder de curar ou aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece. E aí, quando nós estávamos pensando a respeito desse estudo e da forma como Allan Kardec situa esse médio curador como um médio de efeito físico, que pela prece ele pode estar canalizando esta energia da cura pela ação do pensamento. Nós sabemos que o pensamento e a vontade têm uma ação efetiva nessa diretriz da cura quando se deseja, e é importante que nós saibamos que não é só a ação do médium que vai promover a cura, mas também do receptor que deseja essa cura. Então, é uma junção dessa vontade do médium com a vontade daquele que será o receptor. Allan Kardec também destaca os médiuns excitadores, são aqueles que têm o poder de desenvolver nos outros, por influência própria, a faculdade de escrever. É mais um efeito magnético do que mediunidade. E aí, Allan Kardec, aí ele vai fazer agora uma apresentação dos médios especiais para os efeitos intelectuais. É claro que alguns desses que nós vamos apresentar já são conhecidos, já lidamos com eles no nosso dia a dia, para aqueles que de fato integram este trabalho mediúnico, mas não podemos desconsiderar que em tudo isso tem um trabalho prévio que foi feito e que aquele corpo físico no mundo espiritual foi planejado no momento do planejamento para o retorno e foi feito um processamento para que ele pudesse atender àquele tipo de mediunidade que para ele foi designada. E daí vem esses tipos que Allan Kardec ele classifica como de efeitos intelectuais. Médios audientes são aqueles que têm a capacidade de ouvir a fala dos espíritos. Allan Kardec coloca que esse tipo de médium é muito comum. Em verdade, o que nós consideramos mais comum pelo senso comum
é a psicofonia e a psicografia. Mas, em relação a esta audiência, não é comum essa escuta de que aquela pessoa ouviu um espírito ou que aquela outra também tem essa faculdade mais apurada. Médios falantes, falantes foi o termo que Allan Kardec coloca aqui no Livro dos Médios, mas nós utilizamos a palavra psicofonia. Allan Kardec também considera que é um tipo de mediunidade muito comum, e de fato em nosso meio que é justamente aquele que traduz o pensamento, as aflições, e tudo isso se manifesta através da palavra. E é justamente através desta palavra que nós teremos a ação do dialogador, que após a escuta vai estar direcionando, através da sua palavra, caminhos que ele possa traçar para poder sair daquela condição. Médios videntes são aqueles que veem os espíritos. Daí Allan Kardec, ele destaca que é frequente se ter uma visão acidental. Eu vi aqui um espírito, eu vi ali um espírito, mas uma visão frequente, acentuada, isso de fato só vai acontecer para os médios que são de fato médios videntes. Ele também apresenta na sua classificação os médios inspirados. Quem são esses médios? São as pessoas, né, que os espíritos sugerem ideias para os seus pensamentos, atos atos comuns ou grandes trabalhos. Então, nós estamos aqui agora falando com vocês, vocês estão na escuta e de repente surge um pensamento que você se questiona, esse pensamento, ele veio de onde? Que ele me diz respeito? Eu não estava pensando nisso e chegou. Pode ser uma inspiração. Daí a nossa necessidade de mantermos as nossas antenas psíquicas abertas para poder captar cada vez mais esta mensagem que emana do alto. Médios de pressentimentos, ele coloca como aquelas pessoas que têm uma vaga intuição de algo que vai acontecer mais adiante. Eu lembro que na exposição anterior eu trouxe uma experiência que eu tive em relação a esse quesito e que, de fato, foi uma experiência pontual. Mas, há anos atrás, a experiência pontual ela se apresentava em tempos mais distantes, mas eventualmente vinha ideias de coisas que no futuro de fato aconteceriam. Hoje já não tenho mais essa experiência. Você tinha mediunidade e deixou de ter? Na verdade, eu não tinha, porque a gente não deixa de ter aquilo que nós adquirimos. É o que Allan Kardec fala do pontual, do excepcional, que pode caracterizar esporadicamente, mas não que isso venha a ser, de fato, a faculdade. Ele também apresenta os médios proféticos, colocando como uma variedade de médios inspirados ou de pressentimentos, ele faz a junção. E é importante destacar que na questão 624, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca: se há profetas verdadeiros, também há os falsos, muito mais numerosos, chamando a nossa atenção
para o cuidado com aqueles que se apresentam, né, trazendo determinadas informações e que pode ser falsos profetas. Médios sonâmbulos são que, em estado de sonambulismo, são assistidos pelos espíritos. Médios pintores ou desenhistas, né, são os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Aqui nós destacamos um médium da nossa cidade, Florencio Anton, que faz trabalhos de pintura mediúnica. O que é que se destaca neste tipo de médium? Ele não tinha qualquer conhecimento dessa parte artística da pintura. Um quadro desse, muitas vezes, ele é pintado em 8, 10, 12 minutos. Então, é uma pintura muito detalhista e que o tempo que acontece no seu normal, uma pessoa não conseguiria estar fazendo esta pintura se não fosse sob a ação dos espíritos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma pintura mediúnica. É tudo muito rápido. São muitas misturas de cores que vai pegando, né? O médium está em transe e que, de fato, ele vai sob a presença do espírito que foi pintor quando encarnado e que vem trazendo esse tipo de mediunidade que, na atualidade, ela é presente, sim. Muitos desses médios, a exemplo desse que nós apresentamos, eles dirigem obras sociais e todo este valor arrecadado com a venda das obras são revestidos para as instituições, mostrando mais uma vez que o médio ele não pode obter para si favores, lucros, porque a mediunidade, conforme dito, dá de graça o que de graça recebestes. Então, nós recebemos, entre aspas, de graça. Quando se fala de graça, é porque, na verdade, foi uma dádiva do nosso Pai para que nós pudéssemos nos libertar, resgatar débitos do passado. E a mediunidade, conforme coloca a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ela nos oferece a oportunidade de estarmos juntando duas experiências que nós teríamos em uma só. Por que que isso acontece? Porque não é fácil o exercício da mediunidade. Requer sacrifícios, requer esforço, requer nós abandonarmos a nossa vida para poder viver essa vida de dedicação ao nosso próximo. Médios músicos, lembra que nós falamos que a música estava nos efeitos físicos? Então, Allan Kardec também coloca aqui nos efeitos inteligentes. São os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Eu não sei quem estava, né, na nossa última aula, onde nós falamos, né, nós fizemos a narrativa, e aí eu vou recordar, fazendo uma síntese, que Allan Kardec ele estava em um teatro, ele foi assistir a um espetáculo com um médium ao seu lado, que ficava traduzindo para Allan Kardec qual era a sua visão. E ele foi assistir a um espetáculo musical, onde o médium descrevia a presença do espírito que estava atrás de uma jovem. E quando terminou o espetáculo, que Allan Kardec queria conversar com esse espírito, o médium achou que ele estava influenciando negativamente. Pelo contrário, o espírito trouxe o relato que ele estava ali para poder aumentar a potência da voz daquela jovem. Então, isso é algo assim fabuloso quando nós pensamos nesse investimento que a espiritualidade faz
para que nós possamos, de fato, estar dando conta desse compromisso assumido. E vem, né, na questão dos médios músicos, que Allan Kardec destaca que eles podem ser mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados. Os mecânicos, a gente vai ver isso mais lá na frente, quando for tratar dos médios escreventes, mas nós já adiantamos aqui, que é justamente aquele que vai estar fazendo essa execução e não tem qualquer consciência desta ação. Os semimecânicos, que vai estar recebendo essa interferência do espírito e tem consciência disso. O intuitivo é aquele que capta, né, que é semelhante ao inspirado. Médios escreventes ou psicógrafos, né, não poderíamos deixar de trazer, né, essas duas fotos desses médiuns, né, de um conceito que nós não temos nem palavras para poder descrever. A vida de dedicação, a vida de não pensar em si, as horas do dia, né, as madrugadas que adentravam neste trabalho, tanto o Chico Xavier como o nosso querido tio Di. Então, são horas e horas, né, de dedicação, onde o Chico Xavier tinha a presença de Emmanuel. O nosso tio Di tem a presença, ainda hoje, da benfeitora Joana de Ângeles. Então, espíritos que vão se ligar para poder trazer as mensagens para nós. Isso aqui destaca. E aí vem, né, os médios escreventes, nós já falamos um pouco a respeito disso, mas queremos destacar os polígrafos, que são aqueles que, quando estão escrevendo a mensagem, esta mensagem vem em uma língua que não é uma língua de domínio do médium. Médios poliglotas, que são aqueles que falam em idiomas que também não lhes são conhecidos. Eu já falei, mas já tem algum tempo, que no começo da nossa reunião mediúnica, a que nós dirigimos em nossa casa, nós tínhamos uma médium que ela comunicava em alemão. Ela não sabia a língua alemã. E o dialogador também não tinha conhecimento, né, da língua. E aí você pergunta, mas qual o propósito, né, de termos ali, né, esse tipo de comunicação que não vai haver o entendimento do idioma para poder direcionar aquele diálogo? Eu fiz esse questionamento na época ao tio Di, e a resposta foi que, muito provavelmente, aquilo vinha do inconsciente do médium que trazia aquele tipo de comunicação. Ou seja, se nós vemos aqui Allan Kardec colocar que é muito raro esse tipo de médium, então nós vamos acreditar nessa raridade e que não é qualquer um que vai estar pronto para este tipo de mediunidade. Outro destaque que nos chama muita atenção, né? Pessoas que não são alfabetizadas e que escrevem ou falam em uma linguagem que não é própria do seu nível de cultura, ou nível de formação mesmo, né? Pessoas que não sabem ler e escrever e estão psicografando mensagens. Então, Allan Kardec também faz esse destaque. Aí este capítulo, ele traz muitas informações. Nós fizemos uma síntese e queríamos apresentar estes médios imperfeitos, né, que são muitos que Allan Kardec apresenta para nós.
E eu coloquei as interrogações exatamente para que nós pudéssemos estar refletindo quem quer ser esse tipo de médium, né? E aí ele vem o médium obsidiado, o médium fascinado, o médium subjugado. Quando nós estudamos o capítulo das obsessões, que está no capítulo 23º desta obra, Allan Kardec vai apresentar, né, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, quem são esses médios fascinados? São aqueles que os espíritos eles conseguem fasciná-lo a tal ponto dele se considerar aquela pessoa que está por este fascínio exercendo a sua mediunidade. Médios levianos, médios indiferentes, médios presunçosos. Nos médios indiferentes, é importante fazer um destaque, até pela própria experiência do nosso tio Di, quando, certa feita, foi conversar com a benfeitora Joana de Ângeles, porque ele nunca recebia uma mensagem, né? E aí o que foi que a benfeitora disse para ele? Mas como? Todas as mensagens, em primeiro lugar, são para você. Ou seja, aquela mensagem que eu estou psicografando, aquela mensagem que é uma mensagem psicofônica, mas que foi gravada, o médium, em primeiro lugar, ele não pode ficar indiferente àquilo que está sendo trazido, mas sim pensar o que esta mensagem está trazendo para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para a minha transformação moral, ou o início daquilo que nós apresentamos para vocês, né? Aí vem, né, ainda ele trazendo esses médios imperfeitos, como é que eles se apresentam, médios orgulhosos, né? Médios mercenários. Aqui vale chamar a atenção daqueles que se utilizam da mediunidade para poder auferir lucros, proventos, onde esta mediunidade dai de graça o que de graça recebestes, né? Médios orgulhosos que se acham, né? São eles, são as melhores mensagens, são os que recebem os espíritos superiores. Médios de má fé, que são aqueles que se colocam em uma informação que de fato não foi informação que ele recebeu do espírito, mas se passa como sendo. Médios egoístas, que aquelas comunicações são voltadas para os seus interesses pessoais. Médios invejosos que tentam denegrir a imagem daquele outro que tem uma comunicação mais elevada, gostaria de ser como ele é, mas não é. Então, acho que vale a pena, né, fazer só nesses tipos de médios imperfeitos um estudo, porque isso diz muito respeito à nossa própria vivência. Aí vem o item 197, que ele vai trazer, Allan Kardec, os bons médiuns. Este bom médium é aquilo que nós estamos desejando no exercício da mediunidade alcançar. Médiuns sérios só se servem de suas faculdades para o bem. Olha que coisa bacana, onde tudo quanto eu faço neste exercício é, de fato, para promover este bem. Médios modestos não atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem. Médios devotados compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir. Médios seguros merecem toda a confiança pelo próprio caráter.
Aí vamos trazer aquelas 2 fotos que nós apresentamos de Chico Xavier, que nós apresentamos de Tio Di. Alguém teria alguma dúvida de uma mensagem psicofônica, de uma mensagem psicográfica, de uma visão que alguns desses 2 tenham tido? Não há dúvidas, porque, de fato, toda a obra que conduziram, de assistência que conduzem, já falam da pessoa que são, da pessoa que não se afasta do médium que eles foram, que eles são. E aí, vamos, né, encerrar este capítulo trazendo, de fato, esta frase que foi destacada por Emmanuel neste capítulo que nós apresentamos, intitulado Mediunidades e Privilégios, onde ele coloca: por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Isso é o que está escrito. E aí nós acrescentamos: não há privilégios. Então, olhe o quanto Allan Kardec apresentou de médios imperfeitos. Vocês viram que foram 2 slides e 2 slides que apresentaram vários tipos: obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas e invejosos. Mas ele traz apenas 4 aspectos dos bons médios. Nós não precisamos de tanto, mas existe algo que vem de nós, que é o investimento. É o quanto nós nos colocamos neste lugar de que assumimos este compromisso e deste compromisso nós precisamos estar fazendo o melhor sempre para poder dar conta. Então, queridos amigos, queridas amigas desta casa, a nossa exposição é, de fato, uma exposição que traz profundas reflexões até para a nossa vida. E que nós possamos, de fato, investir para alcançar esses propósitos que a mediunidade que nos foi dada como oportunidade de libertação, que nós possamos, de fato, alcançar, sairmos plenos de êxito pelo exercício da mediunidade que tivemos durante a nossa existência corporal. Então, Marisa, estamos aqui. Estamos. Tem até uma pergunta aqui de Rosana. Eu deixei agora para o final aí, se você quiser. Como ajudar esse espírito que se comunica em uma língua que o dialogador não conhece? Rosana, eu tive essa experiência. E no momento que não foi uma única vez, foram algumas vezes, né? E daí a minha dúvida, né? E de ter buscado esse auxílio. O que é que nós vamos fazer? Dirigir os bons pensamentos, pedir aos bons espíritos que possam conduzi-lo para a instância de tratamento. Porque quem chega até nós apresentando, né, uma fala naquilo que a gente não conhece é o espírito em sofrimento. Um espírito elevado não faria isso porque ele sabe qual é o nosso idioma. Então, qual é o nosso auxílio? Não somente nesse caso, mas em todos os casos. Elevar os pensamentos, desejar que ele seja bem atendido, que ele receba esse apoio de todos que estão ali presentes com as boas vibrações. E até eu, em algum momento, dizia: eu não compreendo o que você fala, mas eu sinto a sua dor. Isso já é uma sintonia, porque, na verdade, o espírito ele tem aquela manifestação, mas
A linguagem é o pensamento. É o médium que capta o pensamento do espírito. Então, o espírito, ele está ouvindo através da nossa fala, que é a articulação do pensamento, qual é a nossa ideia, que é o nosso desejo de que ele melhore, de que ele saia daquele sofrimento, de que ele possa estar junto aos seus entes queridos, né, que estão lá do outro lado. Então, são essas as formas de auxílio que nós podemos prestar para esses espíritos que se comunicam pela fala, pela escrita, numa linguagem que, num idioma que não é o idioma tradicional, né? Imagine, só que eu me lembrei. Imagine eu aí, né, na Flórida, meu inglês é arranhado. Aí vinha a comunicação do espírito falando em inglês. Olha, tá vendo? É, Mas já podia ter aí na sua caixinha, né, de conhecimento. A Lene também deixou esse comentário. que maravilha entender tudo isso, porque não entendia muito bem em relação às aparições dos efeitos físicos, né, que se manifestam com essa junção, né, do fluido animalizado do médium com o próprio fluido do espírito, né? Então essa junção que promove o efeito físico. Aí vem algumas despedidas. Ruth, né? Ruth, Gratidão por ensinamentos tão importantes, adorei, esclareceu muito minhas dúvidas também. Aí o resto eu não leio, não. Maravilhosa! O Márcio também, Um abraço, Márcio. A Diana. Diana, querida, como você está? Ela sempre participa. Sempre, minha filha, ela não perde uma. Não perde. Samara. Não, aí é outra coisa que Samara botou. Alguma coisa que você falou. E aí os agradecimentos. Tânia também está sempre presente. Obrigada também, Tânia, pela presença de todos vocês, né?